Gabriel, olá doutor. Quando falamos em melhorar, aumentar a imunidade, no que se refere? Seria aumentar o número de leucócitos no corpo? Não necessariamente. Você pode justamente aumentar a resposta dos leucócitos também, né? Porque às vezes você mantém o mesmo número de leucócitos, mas você tem, através de uso de determinadas substâncias que melhorem a resposta imunológica, a resposta justamente desses leucócitos, não só a resposta celular, que é muito importante, mas a resposta também por anticorpos, tá? Nós temos dois tipos de imunidade: a imunidade inata, aquela imunidade que a gente nasce com ela, e a imunidade adquirida, que a gente vai adquirindo durante a vida, durante o passar do tempo, né? Uma das, inclusive, das teorias relativas ao coronavírus, né? Quando eu digo teoria, porque não é nada ainda confirmado, por que o coronavírus ele não atinge crianças com tanta intensidade como adultos de meia idade e idosos? É justamente porque a criança tem a imunidade inata muito mais ativa do que a imunidade adquirida. E parece que o coronavírus ele age justamente mais na imunidade inata, mais na atividade macrofagocítica, né, que a gente chama, e várias outras atividades também relativas à imunidade inata, do que na imunidade adquirida, que é a produção de linfócitos T, linfócitos B, e a produção então de anticorpos. Então, é algo que se tem discutido muito na comunidade científica, é essa questão da real proteção que uma possível vacina poderia trazer para o coronavírus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de vírus que, de certa forma, produzem anticorpos também e você nunca fica curado. Por exemplo, o herpes simples. Se você for dosar uma IgG, um anticorpo da classe IgG para herpes simples dentro do seu corpo, você vai vê-lo positivo, né? Se você for dosar um anticorpo da classe IgG para a catapora, você vai vê-la positiva, mesmo você tendo pego catapora. Isso não quer dizer que você esteja imune à catapora nem ao herpes, porque o herpes ele pode se manifestar em várias ocasiões da vida, causando bolhas de água na boca, causando também lesões em vias genitais em alguns pacientes, principalmente aqueles que foram contaminados com herpes do tipo 2. E a catapora é a mesma coisa, você pode ter a recidiva da catapora através do herpes zoster. Nem mesmo a vacina para catapora, nem mesmo a vacina que a gente toma quando adulto, que é para prevenção do herpes zoster, ela nos dá 100% de certeza que a gente não vai ter a doença. Ou pelo menos uma grande margem de certeza que a gente não teria a doença, né? Porque em medicina a gente nunca pode dizer 100%, nem sempre, nem nunca, né? Nunca pode falar isso. A gente não pode dizer sempre, nem dizer nunca. Então, Gabriel, em relação ao coronavírus, é uma situação difícil, sabe? Porque a gente não entende muito ainda o mecanismo imunitário. Pode ser que aquelas pessoas que vieram a contrair o coronavírus, elas justamente estão voltando a ter os sintomas porque aquele anticorpo produzido da classe IgG não foi suficiente, não é realmente a imunidade certa para evitar que você tenha uma nova reinfecção do coronavírus, né? Ou um reaparecimento de um coronavírus em estado de latência no seu organismo. Então é um negócio complexo, sabe, Gabriel? Se você melhorar a imunidade com imunógenos, com vitaminas, minerais, desde que indicado pelo seu médico, ou seja, dar substrato para o seu sistema imunológico funcionar adequadamente, ele vai agir justamente na imunidade, principalmente a imunidade inata, aquela imunidade que a gente já nasce com ela. E parece que o coronavírus responde muito bem àquela imunidade que nós nascemos com ela. Por isso que quanto mais velho a gente vai ficando, menos imunidade inata a gente vai tendo e mais imunidade adquirida a gente vai tendo, vai adquirindo. E por isso que adultos de meia idade ou idosos têm uma tendência maior a complicar de coronavírus do que crianças e adultos jovens, né? Porque eles não têm a imunidade inata tão desenvolvida ou tão ativa quanto crianças e adultos jovens, tá bom? Tá bom, Gabriel? Então, não é a questão somente de leucócitos, é a questão, pode ser no quantitativo, pode ser na funcionalidade dos leucócitos, pode ser também na produção ou dando substrato para a sua imunidade, ela funcionar melhor e também produzindo mais e melhor adequadamente os anticorpos. Lembrando que vacinas imunizantes, isso já é mais do que provado, elas melhoram a imunidade. Não só melhora a imunidade para o próprio patógeno, ou seja, você toma uma vacina de gripe
e você acaba desenvolvendo imunidade contra a gripe, ou você toma uma vacina de pneumonia e você acaba desenvolvendo imunidade para a pneumonia, mas aqueles extratos imunizantes, eles dão um estímulo para o linfócito T a produzir uma substância chamada interferon gama. Tá? Esse interferon gama, por sua vez, ele tem uma ação imunitária de melhorar a resposta imunológica a infecções. Inclusive, ele também age diretamente em infecções virais. Pode ser uma das teorias também por que a Índia ou países africanos estão tendo baixos índices de morte por causa do Covid-19. Não que esses países tenham baixas taxas de mortalidade por causa de infecções. Eu estou falando em específico baixos índices de morte pelo Covid-19. Uma das hipóteses, lógico que existem outras hipóteses, tal, que depois a gente vai discutir sobre isso, mas uma das hipóteses é a exposição frequente a bactérias, né? Ou seja, o paciente frequentemente ele é exposto a bactérias e essa exposição a bactérias acaba fazendo com que você tenha a produção constante e contínua do interferon gama, que é uma substância liberada pelo linfócito T. Tá bom? E os linfócitos em geral, por sua vez, né? Principalmente o linfócito T. E esse interferon gama tem uma atividade antiviral e também ao mesmo tempo estimula uma resposta imunológica mais adequada. Ok? Tá bom? Por isso que a gente sempre orienta o paciente. Sejamos, usando aquela questão da teoria da higiene, né? Existe uma teoria da higiene que diz que quanto mais quanto mais você for exposto a bactéria, menos processo alérgico você vai ter, mais resistência você vai ter. Eu concordo em parte. Eu acho que a gente tem que usar a teoria da higiene sem se arriscar, né? Porque também você ficar nadando entre os porcos, no lamação entre os porcos, se você sobreviver, tudo bem. Mas pode ser que você não sobreviva. Então, como é que a gente pode aplicar a teoria da higiene de forma higiênica? Se vacinando. Porque na vacina justamente tem todos aqueles componentes imunitários necessários para que você então possa desenvolver uma imunidade que estimule então a uma resposta imunológica adequada, tá bom? Muito obrigado, Gabriel, pela sua pergunta, espero ter respondido.